Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están en estos dias? Oi gente, como que vocês estão? Estão se sentindo nesses dias? Muita coisa pra fazer na escola, descansando um pouco, assistindo séries. Gente, hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre as profissões em língua espanhola. Eu vou praticar, mais explicar um pouco do que eu coloquei no PDF de vocês, tá bom? Então eu vou explicar aqui algumas coisas que nós temos que rever. Vocês podem ir acompanhando o vídeo e o PDF junto, tá bom? Então eu vou falando aqui algumas coisas, vão achando no PDF. Eu tô com uma apresentação em slides aqui que eu tô seguindo, então não é... É o que tá em PDF, mas é o que tá, no meu caso, que tá em slides. Ficar mais fácil de eu ler o que eu tenho que falar pra vocês, certo? Então aqui sobre as profissões em espanhol, a gente vai ter aqui duas coisas que eu quero falar pra vocês antes, né, de começar bem o vídeo, é que o vocabulário que a gente tá usando hoje, uma parte dele, aquele último vocabulário que vocês vão ver no PDF, é o que vocês me mandaram. Então é as respostas de vocês àquelas perguntas. Então, quem ainda não respondeu aquelas perguntas, por favor, vão lá e respondam. Vale nota, vale metade da nota da atividade, tá? E também depois desse vídeo, essa semana ainda, eu vou postar a outra atividade. A outra metade da atividade, por assim dizer. Tá? Então vai ser é bem simples uma atividade, assim, é só pra também completar a terceira nota de vocês. A gente precisa ter 3 notas no trimestre, no mínimo, né? Então, pra completar a nossa terceira nota do trimestre, responda lá. Aí, prestem atenção na plataforma. Então, sobre las profissões. Nós temos, para falar sobre las profissões, que parece um vocabulário muito simples até, nós temos que rever o uso do ser e estar. E também sobre as situações formais e informais. Tá? A gente vai rever isso um pouco, também vamos ver sobre o tu, os te, vosotros e os tedes. E o vos também pode aparecer um pouquinho, dependendo da região que você vai falar da América. Então consultem o livro, tá? Quem foi ainda pra aula ali na última semana, eu ainda estava entregando os livros de espanhol. Quem não tem o livro de espanhol ainda, vai lá na escola e pega. Ele vai ajudar bastante nessa parte de revisão e também das profissões, porque no livro de vocês ele fala sobre as profissões no final de cada unidade, se eu não me engano, ou cada capítulo aparece ali alguma coisa sobre uma profissão, explicando como que é o mercado de trabalho. Então dá pra usar o livro nessa parte também, tá? Então vamos lá. A primeira parte do PDF de vocês aparece algumas perguntas. Tá? Então, como que eu vou perguntar para alguém qual a profissão que ela está seguindo? Entre todas essas perguntas, elas estão no singular. Então é como se eu estivesse me dirigindo diretamente para uma pessoa. Ela não... Exatamente uma pessoa, não é para mais de uma pessoa. Por isso que todos os verbos eles estão no singular, tanto no informal quanto no formal. E também prestem atenção ali, todas as perguntas que estão no PDF de vocês, elas estão no singular. Então é porque eu tô falando diretamente para uma pessoa, eu tô perguntando diretamente para ela. Pode também aparecer no plural, mas no caso aí a gente só transforma os te nos tedes e os verbos também nos tedes. E no informal a gente vai transformar no vosotros ou os tedes também. Depende de novo em qual continente você vai estar falando. Você vai estar falando na Espanha ou aqui na América. Então ali na primeira pergunta, na primeira parte a gente está usando o formal, né? A que se dedica? Qual é tu profissão? Que hace? Em que trabalha? Vocês podem perceber ali que eu não preciso falar os te
Ele tá entre parênteses, mas a gente não precisa pronunciar os T, até porque o verbo ele já indica isso. Então ali o dedica, o hace, o trabalha, ele já tá dizendo pra mim que eu tô usando o verbo nos T, na terceira pessoa do singular. Mas podem ver ali do ladinho que a gente tem a tradução da palavra, da frase, ela vai aparecer também como... vai aparecer o senhor. A gente não fala os T em espanhol, não precisa, não é obrigatório falar, mas em português a gente precisa colocar o pronome de tratamento. Se é senhor, senhora, senhorita, dona, seu. Então nisso aqui a gente realmente precisa colocar, porque os nossos verbos no português eles não têm uma palavra, uma pessoa específica para uma situação formal. Então os nossos verbos, nossa conjugação verbal no português ela é mais informal mesmo. Então para ser uma situação formal nós precisamos usar esses verbos. Essas formas de tratamento, no caso. Então, ali no informal, é exatamente a mesma pergunta. O que vai mudar é alguns pronomes e o verbo, a conjugação do verbo. Então, a que te dedicas? Qual é tu profissão? Que haces tu? Ou que haces? Em que trabalhas? Vejam que a diferença entre os verbos na forma formal. Para informal, a gente só vai ter o S. Então, no tu, sempre que tu for falar usar um verbo no tu, a gente vai ter que ter o S. Tá? Verbos terminados em S indicam que eles estão no tu. Se ele não termina em S, quer dizer que ele está nos T. Essa é a diferença entre eles. Passando para o próximo, nós temos como responder essas perguntas. E aqui que entra também o verbo ser e estar. Eu só pergunto para vocês, qual é a tua profissão? Vou dizer que mi profissão é estudiante, ningueira, professora. Essa é a profissão de você. Então, ou pode responder como ali a pergunta do que hace, eu vou responder como eu sou professora, eu sou estudante, sou niñera, dependiente. Que no caso, dependiente pode ser para vendedor e para garçom também. Tá? Então, dependiente já é um falso cognato que nós temos. Então, o sou a gente vai usar para... O ser, né? O verbo ser a gente vai usar para falar sobre profissões definitivas, por assim dizer. Né? Então, é aquela profissão que a gente realmente vai seguir por um bom tempo da nossa vida. Já o estar a gente vai usar por um determinado tempo, período de tempo. Então já está especificado qual que vai ser esse período de tempo que nós vamos usar o verbo, qual é esse período de tempo que a gente vai trabalhar naquilo. Então a profissão de vocês é estudante. Digamos que você vai trabalhar como vendedor durante a temporada de Natal. Onde eu sou estudante, pero en Navidad estoy de vendedor. Então, naquele período do Natal que a gente tem que é o comércio é mais agitado, então é aquele período lá que você vai estar trabalhando de vendedor. Fora isso, você vai ser um estudante. Depois que terminar a escola, ensino médio, aí que vai procurar a tua profissão mesmo. Ver se a profissão for ser vendedor, se for ser professor, empresário, dono ou dona de casa, né? Aquela ali que vai ser a tua profissão mesmo. Você vai mudar pro ser, tá bom? Ali no PDF umas frases com exemplo de onde que cada pessoa, cada profissão trabalha. Então, a gente pode falar assim, que os médicos trabalham em um hospital. El sitio onde os médicos trabalham é um hospital. Então, o lugar onde o médico trabalha é um hospital. Sítio, em espanhol, quer dizer lugar ou sites. A gente vai falando mais da parte de tecnologia, vai aparecer ali como sites mesmo. Tá?
Agora, se for em localização, sítios quer dizer lugares. El professor trabalha em la escuela. El conductor conduce um coche, ônibus, caminhão. La vendedora pode trabalhar em uma tienda, mercado ou centro comercial. El actor pode trabalhar em la televisión ou en el teatro. El panadero trabalha em uma panaderia. Aqui voltando também a falar sobre as palavras em inglês, então, como eu falei, eles traduzem sites para sítios, e eles também traduziram shopping para centro comercial. O espanhol, ele tenta ao máximo não usar palavras estrangeiras. Eles evitam isso, a não ser que seja um nome, um sobrenome de alguém que não tem como mudar. Mas fora isso, palavras vindas de outra língua, eles tentam adaptar para a sua realidade. Então, sim, muitas palavras em inglês têm a sua versão em espanhol, diferente de nós aqui no Brasil, que não usamos muito, a gente não liga muito de traduzir as palavras. Só que vai aparecer mais agora na parte de tecnologia, de internet, essas coisas. Muitas das novas palavras que surgiram, eles não estão mais traduzindo. Então, Facebook, Instagram, YouTube, eles vão usar, que são os nomes dos aplicativos, eles realmente vão usar com o seu nome original. Agora, e-mail ainda pode aparecer correio eletrônico. Então, ainda pode ter gente que diga para vocês que vai ter que mandar um correio eletrônico, ou que ele vai ter que mandar um e-mail. Continuando ali. Então, la recepcionista trabalha em la oficina. El periodista trabalha em um periódico. El carnicero trabalha em uma carniceria. Los camareros trabalham em restaurantes ou em bares. El mecânico trabalha em um taller de automóveis. E el albañil trabalha em uma construção. Então, pessoal, oficina em espanhol é escritório. Então, aqui eu estou em uma oficina. Então, eu estou num escritório, por exemplo. As oficinas mecânicas, ou oficina que a gente vai para consertar alguma coisa, em espanhol é chamado de taller. Taller de automóveis, taller de aviões. E também pode aparecer como aqueles cursos que a gente faz online, como oficina. Então, oficina de dibujo, taller, seria uma oficina de desenho. Em espanhol seria um taller de dibujo. Tá? Então, oficina mesmo vai ser para escritório. E albañil, que quer dizer pedreiro, mas ele também pode ser como obreiro. Então, pedreiro pode ser tanto albañil quanto obreiro. E ali também os camareros. Os camareiros ou dependientes. Camareiros é mais usado. São os garçons. Garçom, garçonete. Então, todo mundo que trabalha atendendo em algum lugar que serve comida, né? Padaria, bar, lanchonete, restaurante, são camareiros. Também vai aparecer como moço também. Moça ou moço. Só que dali é moço com Z, né? Com C cedilha. Aproveitando que eu falei já do moço com Z, só falar pra vocês sobre os dois S's em espanhol. Vocês podem ter percebido que receberam o PDF falando profissões, mas com um S só, sem os dois S's, que é o comum em português. Isso é porque não existe dois S's em espanhol. A não ser que seja um sobrenome estrangeiro, alguma coisa que não nasceu na língua espanhola. Mas as palavras em espanhol só tem um S. No primeiro vocabulário que vocês têm, naquela primeira tabela, que aparece o el ou lá, é uma tabela que eu já uso, normalmente quando eu vou passar as profissões, aquele, digamos, o vocabulário formal. Tá? Tem as principais
profissões ali. Vocês podem perceber que tem algumas como cantante, taxista, estudiante. Mas essas só tem uma forma, então não tem um definido como masculino ou feminino, não é igual médico e médica, abogado e abogada. Então não, é estudiante, taxista e cantante, não vai mudar. O que vai definir pra gente saber se é masculino ou feminino é o ele ou o lá na frente da palavra. Então se eu falo el cantante, tô falando do cantor, o cantor. La cantante é a cantora. Então é por isso que tem esse ele e lá na frente das palavras, pra gente saber qual que é a profissão, se é definir o gênero, se é masculino ou feminino. Tem também outros cargos que aparecem ali, como assistente, becário, jefe, licenciado e funcionário. O becário a gente traduz como estagiário, porque é aquela pessoa que ela tem uma bolsa de estudos. E bolsa de estudos em espanhol quer dizer beca. Então a beca, se você está becado em algo, então se você tem uma bolsa de estudos em alguma coisa, provavelmente você vai ser um becário. Então você é um estagiário porque você ganhou aquela bolsa de estudos, tem que trabalhar para isso. Então ficou como becário. Jefe é os nossos chefes, os patrões, né? Nós temos. Licenciado, a gente pode chamar uma pessoa de qualquer pessoa que tenha se formado em um curso superior, ela pode ser um licenciado. Mas isso é muito usado para advogados. Então, no caso, eu sou uma licenciada, terminei o curso, tenho um curso superior. Mas não vai ser muito comum lhe chamarem uma professora de licenciada. Eles vão chamar mesmo um advogado de licenciado. E quando eles vão usar o licenciado para advogado, eles também vão usar o pelo sobrenome. É muito raro eles chamarem alguém de licenciado e chamar pelo nome também. Tá? E funcionário. Aqui o funcionário ele pode ser usado também para quem não trabalha, não é empregado público, não é funcionário público, mas também é raro acontecer isso. Então se você fala que és funcionário, quer dizer que você é um funcionário público. Se você não é funcionário público, você pode ser apresentado como empleado, então que é o empregado, que seria o funcionário. A última tabela que a gente tem ali é o vocabulário de vocês, tá? Então tem algumas palavras diferentes do espanhol para o português. Outras não são tão diferentes, só muda um acento ou a forma que a gente vai pronunciar a mesma palavra, mas na escrita não muda muita coisa. Eu vou ler aqui alguns para vocês, tá? Como eu disse, eu tô lendo pela apresentação de slides e vocês têm o PDF. Nesse PDF eu tirei algumas coisas que já apareciam na outra tabela. Então, caso eu repita, eu fale aqui alguma coisa, lendo na minha tabela aqui, que vocês não têm na tabela de vocês, não se preocupem, tá? É porque tá na tabela acima. Então, administrador, gerente, agrônomo, alquimista, arquiteto, ator, atriz, ninheira, bárbaro ou peluqueiro. Não é que o barbeiro, ele, na verdade, a cabeleireira a gente já chama de peluqueira, porque ela corta o nosso pelo, né, aqui, pelo, cabelo. Mas o barbeiro, ele pode ser também considerado peluqueiro, ou pode aparecer ali como bárbaro também, mas o peluqueiro é mais comum mesmo. Biólogo marino, caminhoneiro, científico forense. Então aqui para cientista, tome cuidado, porque em português a gente tem a palavra científico, mas que não quer dizer cientista. Em espanhol, então científico é a profissão. Então,
todo mundo que faz ciências é científico. Azafata, confiteiro ou pasteleiro. O confiteiro pode aparecer mais para lidar com doces, da confeitaria mesmo, brigadeiro, beijinho. E o pasteleiro para quem faz pastel, né? Que pastel é bolo. O pasteleiro a gente vai usar mesmo, mas para quem faz o bolo. Então a gente tem boleiro, em português lá é pasteleiro. Corretor de bienes raízes, que seria o corretor de imóveis. O cocineiro, o chef de cocina, então, também apareceu muita parte da gastronomia. E é isso, né? Vai ser um cocineiro ou chefe de cozinha, ou um subchefe, depende muito do que, qual vai ser a tua parte na hierarquia da gastronomia, né? Ou vai ser um pasteleiro ou confeiteiro. Dentista, desenhador de interiores, gráfico, ama de casa. A gente aqui na ama de casa não confunda. Então a gente tem o ama de casa e o amo de casa. Os dois servem para dizer dona ou dono de casa. Mas em espanhol a gente tem 3 formas diferentes para falar dona de casa. Vou falar a palavra dona. Então, quando eu digo dona ou donha, eu tô chamando ela de dona. Dona Maria, dona Ana. Então, essa é a dona, a forma de tratamento. Se eu falo dueña, é que ela é dona de alguma coisa. Então, ela é dueña de casa. Então, a casa tá no nome dela. Ela é a proprietária da casa. Mas se eu falo ama de casa, ela é a dona de casa. É aquela pessoa que não trabalha fora, trabalha em casa, né, como dona de casa. A gente sempre tem somente o dona de casa porque era algo mais comum para as mulheres antigamente. Agora já existe o amo de casa, que seria o dono de casa, que é o contrário, né? A mulher trabalha fora e o homem trabalha em casa, cuida dos afazeres domésticos. Então, essas 3 palavras, em português, a gente só tem o dona. Então, a gente tem uma palavra em português, em espanhol a gente tem 3 palavras diferentes. Então, cuidado, você não pode falar que a tua mãe é dona de casa. Ela é uma ama de casa. Agora, se ela é a dona da casa, é a proprietária, ela é dueña de casa. Aí também tem mais algumas partes aqui da parte de engenharia, educação física, professores, né? Só falar o engenheiro, uma das palavras mais diferentes que nós temos do português para o espanhol, né? O engenheiro e o logopeda. O logopeda é o fonoaudiólogo. Então, quem faz o curso de fonoaudiologia em espanhol é terapia de linguagem, mas a profissão mesmo é um logopeda. Quem quer ser jogador de futebol é um futebolista. Ele tem uma posição específica ali, né? Como o caso eu recebi de goleiro, ele vai ser um porteiro. Maquiador, esteticista, não muda muita coisa. A maquiador é um artista de maquiagem ou um maquilhador. Assim, do professor aqui que eu ia falar, também a gente tem uma diferença do professor do ensino fundamental 1, educação infantil ensino fundamental 1, e do ensino fundamental 2, ensino médio, universidade. Vou pegar um exemplo do Chaves, né? A gente tem o professor Girafales lá. Em espanhol é maestro Girafales. Não é maestro porque ele é o único professor que passa todas as disciplinas, né? Então, ali, considerando que eles têm uns 8, 9 anos de idade, as crianças ali. Então, é ele que ensina tudo. Matemática, ciências, história, então é só ele. Então, quando tem um professor, eu falei, principalmente educação infantil, ensino fundamental 1, que é só ele que fala, né?
É só ele que ensina tudo, todas as disciplinas, então é um maestro. Agora, igual vocês, que tem 12 disciplinas. Então, vocês têm 12 professores. Então, essa é a diferença. Então, quando tiver um professor específico para cada disciplina, é professor ou professora. Com um S só. Não escrevem com 2 S não, é um S só. Agora, quando é um professor só para ensinar todas essas disciplinas, é um maestro. Na parte de psicólogo ali, a gente não pronuncia o P. Então, a gente escreve com P, em espanhol mesmo. Então, eu tenho psicólogo, mas em espanhol a gente pronuncia psicólogo. Tá? A gente pronuncia o S ali. O pessoal que me mandou sobre TI, tecnologia de informação, técnico em informática, eles não têm, ou eu não encontrei também para acontecer, muito sobre essa parte de TI. Eles não têm nomes específicos para isso. Mas o que eles chamam mais é tudo como programador. Eu sei que tem diferenças nas áreas de TI, né? Então, um programador faz uma coisa, a pessoa faz outra coisa, mas é que eles geralmente chamam tudo como programadores. Certo? E eu também tenho o pessoal que mandou agora, depois que eu já tinha elaborado tudo, que quer ser músico. Né? Então, músico é músico, normal. Não muda nem a pronúncia, nem a escrita, nada. Fica a mesma coisa. Então, pessoal. Então, pessoal, por hoje foi isso, né? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham é só perguntar. Então, podem mandar lá pelo Classroom, nos comentários, qualquer coisa. Então, estou à disposição. Até mais!